Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Laís Moreira, sou engenheira agrônoma e por mais de 10 anos eu venho trabalhando com uva de mesa. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o padrão de qualidade, mais precisamente tamanho de baga e o que foi que mudou nos últimos anos no mercado em relação a essa característica. Pois bem, antes de falar sobre uva de mesa, eu gostaria de falar um pouco sobre mim e por que eu decidi fazer esse vídeo. É o seguinte, desde 2015, final de 2015 para 2016, eu comecei a escrever sobre uva num blog chamado Vits. Então aqui, se você é um seguidor, você reconhece essa página. O objetivo do blog foi e é falar sobre uva no sentido mais prático, né? Uma maior trazer o que vem acontecendo no campo para as pessoas. Não é escrever, eu nunca quis escrever no sentido muito técnico como os artigos da Embrapa, né? Não que a Embrapa não seja voltada para o produtor, mas eu gostaria de falar de uma linguagem mais simples, uma linguagem que fosse mais voltada para o estudante de agronomia, para o encarregado de campo, para o engenheiro agrônomo, para um produtor, pessoas que têm uva em casa como hobby. O objetivo era ser uma forma mais simples, mais direta, sem muitos termos técnicos. Às vezes não tem como fazer sem muito termo técnico, porque o assunto ele requer mais termos técnicos. Mas, no geral, esse é o objetivo do blog, né? Falar de uma forma simples e prática. O blog também, acho que você não vai imaginar isso, mas o blog também foi uma válvula de escape para mim. Porque desde 2015 o objetivo era que eu fizesse vídeo falando sobre a minha experiência trabalhando com uva. Em vários setores, público, privado, e eu não fiz. Eu nunca fiz vídeo porque eu nunca quis estar em frente à câmera por conta da minha timidez. Então, se você me conhece, você fala, não, eu não acredito que Laís seja tímida. Essa é a sua opinião. E talvez você ache e tenha essa opinião porque você já me viu falando em congresso, já me viu falando em congressos internacionais, mas essa não é a Laís que eu posso te dizer agora, porque não é confortável para mim estar em frente à câmera, não é confortável para mim falar em frente a várias pessoas. Não é minha zona de conforto. Conversar com amigos, a gente conversa sobre uva até umas horas, sobre qualquer assunto, mas estar em frente à câmera é uma coisa que eu não me sinto confortável. Então é o seguinte, nesse ano eu decidi vencer essa timidez e todas as semanas de 2021, as que passaram, eu tenho vídeos gravados, eu vou publicar um vídeo sobre uva. Como eu vou tirar essas ideias? Ainda não tenho todas as ideias, mas tem uma lista, né, de coisas que eu posso falar e coisas que as pessoas me perguntaram ao longo desses anos, que eram dúvidas para ela e que eu acho que vale a pena falar para um número maior de pessoas. Pois bem, no vídeo de hoje, né, eu vou falar sobre o que mudou no padrão de qualidade de uva de mesa. E por que eu tive essa ideia? Pois bem, na semana passada eu fui no Costco. Costco é um supermercado que tem aqui, que é tipo o Atacadão, né? Aí, de vocês. O Atacadão daqui. E nesse Atacadão, né, no Costco, eu encontrei essa uva, a Candy Snap. Essa variedade é interessante falar sobre ela, porque em 2010... quando começou o projeto de novas variedades no Vale, eu estava envolvida nesse projeto como responsável de pesquisa. Então, o que acontece? Quando essa variedade chegou e a gente viu o fruto pela primeira vez, ninguém acreditava. Ninguém acreditava por vários motivos, e um deles é o tamanho de baga. Então, aqui, essa uva, ela está entre as uvas com sabor, né? Ela faz parte da coleção da uva de sabor. Eu paguei R$7,99 nessa uva, né? Com imposto ficou 8 e alguma coisa dólar. Então é o seguinte, eu vou abrir para você. Olha só o tamanho dessas bagas. Então por que em 2010 ninguém acreditou nessa variedade? Ninguém acreditou nessa variedade ninguém acreditou nessa variedade por conta do tamanho de baga. Como você pode ver aqui,
além das bagas serem muito pequenas, elas são muito desuniformes, né? Olha para esse cacho, né? Você vê que dentro ainda fica pior. Então, assim, é uma uva de cacho cheio, né? Um cacho muito compactado, né? Um cacho bem apertado e com as bagas muito pequenas. Mas por que essa uva tá aqui no meu, né, no supermercado aqui próximo, e por que essa uva caiu no gosto do povo, né? Então tem uma explicação para isso. É o seguinte: antes do lançamento dessas variedades novas, o que se conhecia como padrão de qualidade eram uvas grandes, tipo essa aqui, como você pode ver. Eram uvas com tamanhos grandes. Comparada com essa, você vê a diferença dessas uvas, ó. Olha isso. Essa é muito mais uniforme e essa aqui, além de ser pequena, ela é desuniforme. Mas o que faz essa uva daqui ser diferente e o que fez essa uva, que apesar do tamanho dela ser tão pequeno, chegar no gosto do consumidor? Então eu vou te explicar um pouco. No passado, o que se conhecia como padrão de uva de mesa assim muito forte era a questão tamanho, crocância e aparência, né? Aparência como um todo. Então, o mercado era muito forte em uvas grandes. Uvas grandes, uva grande, uva grande, uva grande. E o que acontece? Chegou essas variedades novas com sabor e teve que redesenhar o mercado. E como que se fez para se redesenhar o mercado? Através do marketing. Então, hoje as empresas, né, que desenvolvem essas variedades, ela vem puxando muito para que não seja o mercado que decida qual o tamanho da baga vai ser vendido, mas a voz do consumidor vai fazer valer. Então foi assim que essas variedades foram caindo no gosto e aos poucos os supermercados foram aceitando e hoje ela tem uma alta demanda. Então hoje eu vou falar sobre essa variedade especificamente, chamada de Candy Snap. Então, essa variedade aqui, ela foi desenvolvida pelo IFG, que é chamado de International Fruit Genetics. Eles preferem ser chamados pelo IFG, então, o IFG. Eu trabalhei nessa empresa em 2017, eu saí da empresa porque eu fui fazer doutorado. Infelizmente, eu escolhi entre estudar do que trabalhar, e graças a Deus que eu pude fazer isso, né? Nem todo mundo pode. Então, em 2017 eu saí dessa empresa para estudar melhoramento de uva e aqui estou hoje. Mas eu gostaria de falar sobre essa variedade. Então é o seguinte, em 2010, quando essa variedade chegou lá, ninguém acreditava, como eu já falei. Mas, com o tempo, isso foi mudando, e foi mudando por conta da característica dessa uva. Essa uva, ela foi desenvolvida pelo melhorista Dr. David King e em 2008 ela foi selecionada. Em 2010 foi quando chegou no Brasil e a gente fez os testes a primeira vez. Essa variedade, ela tem sabor especial. O sabor dela é chamado de exótico, né? O que a gente chama sabor exótico, e um sabor de morango. O que fez essa uva cair no gosto do povo foi o sabor de morango dela. E além de ter sabor de morango, ela cheira como morango, né? Um cheirinho bem gostoso. Então, um cheirinho bem frutado e bem aromático. Então, é o seguinte, essa Candy Snap, ela chegou no mercado e chegou para competir. Então é o seguinte, essa variedade aqui, eu comprei 1,36 kg por R$ 7,99 e dessa uva aqui eu comprei o dobro. Então eu paguei o mesmo preço, a diferença é a quantidade, né? Então acabei pagando mais para poder trazer essa uva para casa. O que faz essa uva especial é a questão do sabor e é muito atrativo para as crianças. E a outra coisa é o seguinte, essa uva que ela é muito mais doce. Essa uva, ela tende a ter um teor de açúcar acima de 19, 20 graus Brix. Que, né, Brix é como se mede o teor de açúcar. Então, essa aqui é muito mais docinha e mais saborosa. Essa aqui ela também é muito boa, muito crocante. É uma das uvas
assim, uma das favoritas minhas e de outras pessoas também, não é a única, mas eu gosto muito dessa aqui, mas em termos de teor de açúcar, essa aqui não é tão quanto a Candy Snap. Então é o seguinte, a Candy Snap, as bagas dela é geralmente inferior a 15 milímetro, e essas aqui, elas são muito superiores a 15 milímetros. Então, geralmente ela tem, vou tirar aqui uma para você ver, ela tem de 3 centímetros de diâmetro, e o máximo, aqui, você vê a diferença. O máximo aqui dessa baga aqui que eu achei nessa caixa inteira é esse aqui. Então, você vê que a diferença é muito grande. Vou pegar aqui uma outra para você. Olha o tamanho dessa baga aqui. Então, a diferença é enorme. Como eu falei, o que fez toda a diferença nessa uva foi o sabor adocicado e o sabor que lembra o morango, né? E isso, o sabor que lembra morango é resultado de vários compostos presentes nessa fruta. É o seguinte, uma coisa interessante que eu vi essa semana, quando eu pensei em falar sobre essa uva, e eu comecei a pesquisar para saber como que estava o andamento dessa uva no Brasil. Infelizmente, não é como a uva Vitória, que você vai achar em todo lugar. Essa uva ainda está e vai ser por muito tempo restrita a um pequeno grupo de produtores no Vale do São Francisco, mas está disponível no Brasil. E hoje você pode encontrar essa variedade 2 vezes no ano. Você pode encontrar ela em maio e também você pode encontrar ela em novembro. Em termos de onde você vai encontrar, não sei. Eu acho que mais assim em lojas mais sofisticadas, aqueles hortifrutis mais arrumadinhos e talvez nos supermercados grandes. Mas o que eu achei interessante quando eu fui pesquisar sobre essa uva, e aí eu fui lá no site da empresa que eu trabalhei para ver como que estava o andamento dessas variedades, se eles tinham lançado essas variedades, né, no mercado brasileiro. E aí eu achei, o que eu achei interessante é o seguinte: eles lançaram um negócio muito legal, que eu não sei como que eles chegaram nesse número, que tem tipo um reloginho aqui, como vocês podem ver aqui em cima, tem um reloginho que é o nível de sabor, e o reloginho, não é um reloginho, mas tipo eles deram um score, como é que fala isso? Eles fizeram umas notas, né? Eles fizeram umas notas para poder medir o teor de doçura, o teor de sabor da variedade e também crocância. Então, essa aqui, em termos de sabor, ela levou 5. Essas notas deles, varia de 1 a 5. Como eles chegaram nesse valor, tenho nem ideia. Não tenho nada a ver com o projeto deles lá, como que eles chegaram nesse número. Mas eu achei muito bacana. É uma forma de você explicar o quanto que a variedade é saborosa e o quanto que a variedade é crocante, que no geral é isso que o consumidor quer saber. É crocante? É saborosa? Quanto? Como é que eu quantifico isso? Então, é algo muito subjetivo, né? Não existe... não é uma coisa tão simples de quantificar. Então, eu achei essa ideia genial. Não sei quem fez, mas muito bom. Achei a ideia muito bacana. Mas, só para repetir, então... A Candy Snap aqui, ela ganhou 5, né, de sabor. 1 é o pior e o 5 é o máximo. Então, ela ganhou 5. E para crocância, como eu havia falado, crocância não é o forte dessa uva. Ela recebeu a nota de 3. Então, não é ruim, né? É uma crocância mediana. É uma fruta que tem uma crocância... não tem crocância, mas existe uma firmeza... é muito macia e saborosa. A casca dela é fina, é uma uva de casca muito fina. Eu vou tentar abrir aqui para te mostrar. E algumas delas, e algumas das bagas, deixa eu ver se eu consigo. E algumas das bagas também apresentam resíduo de semente, tá? Mas é um resíduo muito pequeno e passa despercebido, assim, não vai ser algo que vai incomodar a
mastigação, a sua percepção em relação ao tamanho da semente, né, que a gente chama de seed trace. Não tem nada, não vai ser algo que vai incomodar você. E outra coisa que é interessante, que assim como todas as uvas, comer Candy Snap é muito bom. Talvez o preço não seja favorável, mas a Candy Snap, ela é rica em flavonoides, rica em vitamina A, C e agora também vitamina, e também, não agora, né, mas também vitamina K. Então, fica a dica. É uma uva que eu super indico. Se você querer desfrutar de uma experiência diferente, eu acho que vale a pena comer essa uva. Procura aí na sua região. Não tenho noção. Posso até tentar descobrir quais são os produtores no Vale, além do que eu já sei, né? Quem são, onde que essas pessoas estão vendendo, né? Qual o mercado de comercialização dessas frutas. Mas super indico. Não crie expectativa em relação à crocância, porque não é o forte dessa uva. Mas em termos de sabor, muito boa. Vale super a pena provar, ok? Então, tá bom.